Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no Filosofando com Gabi. E hoje é uma aula que faz tempo que eu não dou aqui, que é para a gente falar sobre filosofia medieval. A Idade Média é um período da filosofia que tem várias coisas que são importantes e interessantes, mas a gente acaba sempre recorrendo a esses dois grandes pensadores aqui, que é Agostinho e Tomás de Aquino, e os conceitos de patrística e de escolástica, ok? Então, a primeira coisa, antes de a gente chegar nesses filósofos, é a gente entender essa introdução da filosofia medieval, quando ela surge e por que ela surge. Então, vamos começar entendendo um pouquinho mais sobre o que são as origens da filosofia, quais são as origens da filosofia cristã, para depois a gente conseguir compreender com mais facilidade os conceitos de patrística e escolástica. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui em mente é a ideia de onde surgiu, por acaso, a questão da filosofia cristã, né? As origens. A religião cristã, ela é originária, vamos pegar aqui primeiro a marca-texto. Ela é originária do judaísmo e surge e se desenvolve no contexto do helenismo. Então, para você que já estudou as correntes filosóficas do helenismo, você sabe que são correntes que trazem muito a ideia de uma vida de acordo com a natureza, uma vida simples, uma vida humilde. E, principalmente, é a ideia de conseguir bastar-se a si e da moderação e do equilíbrio. Então, a gente vê muito isso na filosofia do cristianismo. Essa vida simples, de viver de acordo com a natureza, com aquilo que a gente tem, sem querer muito luxo, sem desejar muita coisa, aceitar a vida do jeito que ela é. Então, assim, permitir que o destino seja traçado, seja feito e não lutar contra o destino. Então, a gente percebe muita coisa da filosofia helenista dentro dessa filosofia cristã. A cultura ocidental, da qual somos herdeiros até hoje, é a síntese entre o judaísmo, o cristianismo e a cultura grega. Como se justifica essa relação? Bom, é muito importante a gente destacar que o helenismo permitiu a aproximação entre a cultura judaica e a filosofia grega. E isso vai tornar possível o surgimento de uma filosofia cristã. Como que foi permitida essa junção da cultura, né, da cultura judaica e da filosofia grega? Então, são mundos que naquele contexto estavam próximos. Quando a gente observa, por exemplo, Alexandre o Grande dominando, né, várias cidades, estados, conquistando as polis e ampliando absurdamente seu império, o Alexandre o Grande também permitiu que as culturas convivessem. O Alexandre o Grande, ele permitiu que cada um continuasse falando sua língua, adorando seus deuses e tendo a sua vida. Então, isso permitiu com que vários tipos de pessoas e culturas passassem a conviver num espaço que naquele contexto era comum, porque era o Império de Alexandre. Então, em Alexandria, essas culturas conviviam e se integravam. E, na verdade, também se falava várias línguas, tendo o grego como língua principal. Então, ninguém era obrigado a falar só grego, mas todo mundo tinha que saber falar grego. Mas isso permitiu com que as outras pessoas que falassem outras línguas ainda convivessem e continuassem. Então, foi uma troca de cultura muito grande, foi uma troca de riqueza cultural muito grande. Nessa época, encontra-se uma aproximação entre cosmologia platônica e a criação do mundo, que vai ser aquela narrativa que o Platão diz que existem dois mundos, o mundo, né, das ideias, que dá origem ao mundo sensível, que é esse mundo terrestre. E se a gente olhar a filosofia cristã, existe um Deus criador e existe as criaturas que aqui vivem. O Deus criador, ele está acima, é onde as verdades estão, e aqui nada mais é do que um mundo de pecado e de imperfeições. Então, a gente vai perceber que a filosofia cristã, ela tem uma retomada daquela filosofia clássica do Platão no primeiro momento e do Aristóteles no segundo momento, que é muito forte e é importante a gente frisar isso. Inicialmente, o cristianismo não se distinguia claramente do judaísmo e era visto como uma seita reformista dentro da religião e da cultura judaica. Por quê? Se você conhece um pouquinho da cultura judaica, vocês sabem que os judeus acreditam na vinda de um Messias que vai salvar a humanidade. Então, o Filho de Deus vai descer para a Terra e vai salvar toda essa humanidade. Quando Jesus nasce,
uma parte desses judeus viram em Jesus Cristo o Filho de Deus. Então, acreditavam que ele seria esse Messias. Só que não foi todos os judeus que compraram essa história. Então, esses que acreditavam que Jesus Cristo era esse Messias foram tidos como reformistas. Eles foram assim, estão criando uma seita para desconstruir o judaísmo. E nesse contexto também os judeus passam a perseguir e matar os cristãos que seguiram Cristo. Então, eles acabaram se separando do judaísmo depois e fundando uma religião própria, que é o cristianismo. Mas por muito tempo acreditava-se que o cristianismo era uma seita reformista do judaísmo. E como reformista e como seita, deveria ser perseguido e eliminado pelos judeus que não concordavam. São Paulo, que era um discípulo de Cristo, né, foi depois, ele nem conheceu Cristo, mas ele foi ali, ele escreveu o evangelho e tal, ele defende a concepção de que deveria existir uma religião que fosse universal. A palavra católico significa universal, caso você não saiba. Então, quando o cristianismo surge, ele não surge para ser pouca coisa, ele surge para ser muita coisa. Então, nasce essa ideia do cristianismo extremamente poderosa, extremamente forte, com um cunho e um viés de que fosse universal. Ou seja, em todos os lugares desse universo, o cristianismo deveria ser a religião oficial. É assim que nasce o cristianismo. Essa é a diferença básica entre o judaísmo e as outras religiões que não era cristã. Nenhuma religião se pretendeu universal. Os judeus não queriam que todo mundo fosse judeu, ou qualquer outro tipo de religião que existisse naquele contexto queria que todo mundo fosse aquilo lá. Os cristãos falaram, todo mundo tem que ser cristão, porque é assim que tem que ser. E é aí que começa, então, o que a gente entende como Idade Média. Por quê? O Constantino, lá em 337, ele vai transformar, institucionalizar a igreja, o cristianismo como religião oficial, e aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Então a gente pode dizer que a cultura da língua grega hegemônica, porque todo mundo falava grego, permitiu uma religião que fosse universal, e para ser universal ela tem que pleitear e estar junto no plano espiritual, religioso, na concepção de império, no plano político e militar. Então, quando a gente fala de espírito, você tem que estar em todos. E quando se fala de império, a religião católica, no caso cristã, também tinha que estar em todos os lugares e ocupar o campo político e militar. Então, a história é mais ou menos assim. Constantino, enquanto imperador, ele está no momento em que o Império Romano está em queda. Essa queda do Império Romano vai fazer com que os cristãos que estavam perdidos, perambulando e sendo perseguidos por judeus mundo afora, encontrassem em Roma um lugar para chamar de seu, caso Constantino falasse que o cristianismo seria a religião oficial. Porque se ele batesse o martelo, todos os cristãos que estavam perdidos mundo afora teriam um lugar onde eles fossem acolhidos e assim, consequentemente, também eles teriam lutas e guerras para lutar dentro das suas causas. Então, o declínio do Império Romano permitiu essa ascensão, né, do cristianismo, porque o Império Romano estava em queda exatamente porque já tinha perdido muitos e muitos soldados, muitas pessoas. Então, quando você coloca ali o Império Romano como o ponto central do cristianismo, todos os cristãos vão e aí, consequentemente, agora o exército se infla, tudo aumenta e aí o poder fica maior e nasce aí a Igreja Católica, com cunho de universalidade, apostólica, porque os apóstolos são a referência, porque eles que escreveram o Segundo Testamento, e romana, porque ela nasce em Roma, no Império de Constantino, que se batizou e falou, a partir de agora eu sou cristão. E teve que abrir mão do paganismo, porque ele acreditava em vários deuses até ontem. De repente, ele não acreditava mais. Então, a gente percebe que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi uma institucionalização religiosa, mas com cunhos militares e políticos. Então, ela nasce não só para salvar o espírito e a alma, mas ela nasce para comandar. Ela nasce para comandar junto com o rei. Então, isso é importante a gente ter em mente. Entretanto, naquele momento, não havia uma unidade no cristianismo.
mas a filosofia grega vai ter uma importância fundamental nesse processo, porque ela vai levar à unidade doutrinária hegemônica a partir de formulações de leis e nos concílios, né? Então, os primeiros representantes pertencem à escola neoplatônica cristã de Alexandria. Quem são esses representantes? São os padres da igreja que vão consolidar e criar não só os dogmas do cristianismo, mas a tradição católica que vai se seguir a partir de então. Então, como você não tinha uma unidade do cristianismo, era preciso. Você tinha ali um segundo testamento. Mas como ele vai funcionar? O que pode, o que não pode? O que é certo, o que é errado? Ou seja, qual vai ser a lei do cristianismo que vai reger os seus seguidores, os seus fiéis? E a filosofia é que vai fundamentar a tradição cristã. Porque se você pega a Bíblia, ali a gente tem, na maior parte, histórias que são contadas pelos apóstolos. Então, ali você não tem uma regra, uma lei, como se comportar, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que é errado. Você vai para o inferno se você fizer isso, você vai para o céu se você fizer aquilo. Não é claro. Então, essa interpretação da Bíblia e essa fundamentação teórica para as ações e criação de uma unidade do cristianismo vem com a filosofia, tá? Uma questão que vai acompanhar todo o pensamento medieval é o foco permanente e a tensão que ficou conhecida como conflito entre fé e razão. Então, a gente observa que ao longo da Idade Média, a ideia de que a fé ou a razão são superiores ou não, quem está acima de quem, é uma discussão constante que dura todo o processo da Idade Média. Quando começa a Idade Média, Gabi? A gente coloca aqui os princípios, os primórdios da Idade Média a partir do momento que Cristo nasceu ali no século I, tá? Só que a gente tem a formação da Igreja Católica Apostólica Romana e o poder desse exercício da igreja a partir do século 3, 4 depois de Cristo. E isso se perdura até o Renascimento, que é o século 14, mais ou menos, depois de Cristo. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela imperou por 1.100 anos, mais ou menos, sem ninguém poder fazer nada de diferente ou questionar os valores e os padrões e a tradição católica. E aí a gente tem aqueles dois processos, que é a Alta Idade Média, que é o comecinho da Idade Média, que era mais pauleira, né, onde a igreja foi muito mais agressiva para se impor, e depois a Baixa Idade Média, que é quando ela começa a perder espaço, vem a Reforma Protestante, já no Renascimento, e aí começa um poder diferente, um exercício diferente da igreja, ok? Então, isso é importante a gente ter. Os concílios vão ser parte fundamental e integrante desse contexto. Os concílios, eles fixaram a doutrina considerada legítima e condenaram o que não aceitavam esses dogmas, expulsando-os da igreja. Então, quais são os concílios? Eram grandes reuniões onde bispos, padres, eles se reuniam para poder determinar o que ia poder ser considerado legítimo e o que não ia poder. Então, heresia, você pode falar que Deus não existe? Não, não pode. O que a gente vai fazer? A gente vai matar em praça pública, que é para ensinar, que é para não fazer isso de novo. Ah, então tá bom. A gente pode usar o nome de Deus em vão? Ai, graças a Deus. Não, não pode. Só pode falar se for para valer. Caso contrário, você está cometendo uma injúria, então essa pessoa também tem que ser condenada à morte. Então é nesses concílios que se determinava os limites, né, das ações humanas, tendo em vista, então, os dogmas da Igreja Católica. Quem não seguisse era expulso, mas mais do que expulso, a gente sabe que num primeiro momento a Idade Média, ela não só expulsava, mas ela aniquilava aqueles que discordavam. Então, podemos dizer que a filosofia grega foi incorporada de maneira definitiva à tradição cristã. Por exemplo, quando se usa a lógica e a retórica lá do Aristóteles para argumentar, né? Substância, essência, nananã, e quando se usa também a metafísica dos dois mundos da ideia e a materialidade também do Aristóteles para chegar a uma metafísica, também vão ser temas discutidos dentro da teologia da Idade Média, ok? Então, a Idade Média é o período teocêntrico, ou seja, Deus é o centro de todas as discussões. Então, a filosofia cristã só pode ser uma filosofia que está totalmente envolvida com Deus. Qual é a primeira corrente filosófica que a gente tem aqui? A gente tem duas que são importantes, a patrística e a escolástica.
E a gente tem uma temporalidade muito grande entre uma e outra. A patrística, ela começa ali por volta do século I, quando se começa a fundamentar a Igreja Católica, o cristianismo, você já está falando de patrística. Patrística é de patre, de pai, de igreja. Os pais da igreja, os fundamentalistas não, os que fundaram a tradição católica. Então, eles são os pais, os responsáveis pela tradição cristã, tá? Então, aqui, patrística. A patrística tem início por volta do século III e se estende até o século VIII. São os pais da Igreja Católica, os que constituíram o pensamento filosófico do período com base onde? Nas Sagradas Escrituras. Compreender as bases da patrística é fundamental para entender a ética cristã. A patrística tem como característica a defesa da fé cristã como superior a qualquer outra, ok? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Respostas para as questões filosóficas. Quem dava essas respostas? A patrísticas. Então, os padres da igreja tinham que esclarecer questões filosóficas para as quais não havia uma resposta evidente na Bíblia. Então, tudo que a Bíblia não respondia, a filosofia respondia, tá? Então, esse foi o foco. Exemplo, como que Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem? Na Bíblia não está escrito, mas a filosofia vai explicar, a filosofia de Santo Agostinho vai explicar isso. A partir do que Deus criou o mundo, né? Ele criou o mundo do nada ou existia alguma coisa? Os padres já tinham que se voltar para essa filosofia grega para conseguir auxiliar essas especulações a respeito de perguntas que eram extremamente difíceis. Então, assim, se Deus é bom, por que existe o mal? Né? Deus é bom, Deus é mais. E aí o mal está aí, por que existe o mal, então? Então, esse tipo de pergunta que não tem clareza na Bíblia são respondidas pelos padres da igreja, que são os primeiros filósofos da igreja. Então, algumas ideias aqui que eu quero apresentar que foram introduzidas pela patrística, tá? Como assim, né? Foi introduzida pela patrística. Criação do mundo a partir do nada. O que existia antes do mundo? O antes não existia. O Agostinho vai ser o filósofo que responde tudo isso. O que existia antes do mundo existir? O antes é uma questão temporal, é humana. O antes não existia. Porque o antes e o depois só passa a existir com a humanidade. Então, o tempo, ele não é de Deus. O tempo é humano. Então, o antes não era uma questão que se discutia, porque nem se discutia. Pecado original é do homem. Por que o pecado original é do homem? Isso aqui também é uma outra teoria do Agostinho, quando ele trata da ideia do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, Deus, quando criou a humanidade, ele fez o homem no ato de amor mais puro que pudesse existir. Se ele fez o homem num ato de amor puro, ele deu ao homem o maior benefício que alguém que ama alguém pode dar, que é a liberdade. Deus podia ser um tirânico e falar: todo mundo vai me louvar, me agradecer e pedir para mim, que senão não vai ter nada. Mas ele não fez isso. Ele deu a vida e falou: vocês façam o que quiser dela. Então, qual é o problema do mal? O mal é o homem escolhendo um caminho que não é de Deus. Por exemplo, quando vão questionar o Santo Agostinho, mas Agostinho, o que é o mal? Ele fala: o mal não é uma coisa, o bem é uma coisa. O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Então, se você vai até Deus, o mal não vem até você. Quem tem o mal no coração é quem não tem o Deus no coração. Onde não existe Deus, o mal existe, porque ele é a ausência do bem. Então, o pecado original está onde? No homem. Então, onde está a maldade? No homem que usou a sua liberdade de forma equivocada. Deus como trindade una, Pai, Filho e Espírito Santo, mas tudo é uma coisa só, não são três, mas são um, mas é três ao mesmo tempo. Racionalmente isso não é explicável. Como que explica? Eis os mistérios da fé. Então, essa não tem explicação e sustente-se assim, seja feliz assim. Encarnação e morte de Deus. Isso também não está na Bíblia, não está claro, mas que Deus morreu e ressuscitou, tipo Jesus Cristo, né?
Quem é católico sabe que existe aquela oração do creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E em determinado momento, Jesus foi morto, crucificado, aí ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Só que ele desceu na mansão dos mortos para pegar a galerinha boa e levar os bons para o céu e deixar os maus onde eles estavam. Aí você criou já a ideia de inferno e de céu. O céu é para os bons, o inferno é para os maus, para quem não buscou Deus. Juízo final ao fim dos tempos. O mundo um dia vai acabar e tem uma galera que fica mandando mensagem de WhatsApp avisando a gente o tempo todo que o fim do mundo está chegando. Recebi essa semana já. Essa semana já recebi. Então, o fim do mundo chega. E a ressurreição dos mortos. Então, que é essa mesma oração que Deus vai e pega os bonzinhos e leva com ele. O que é a ressurreição dos mortos? Porque a vida é eterna. Então, quando você morrer, não vai acabar. Então, é bom você viver aqui de acordo com Deus, porque a hora que você morrer, você vai pagar por isso, né? Então, a justiça divina nunca falha. Então, é importante a gente ter isso claro, que esses fundamentos, eles não estão na Bíblia claramente. Eles estão dentro da filosofia patrística de Santo Agostinho. Aí você tem mais pra frente depois Santo Anselmo, são alguns aí. Mas o Agostinho é o mais importante. Então, já que ele é o mais importante, vamos falar um pouquinho dele. Primeiro, falou de Santo Agostinho, se falou de teoria da iluminação divina. Esse é o contexto filosófico mais importante do Agostinho, que é a teoria da iluminação divina, tá? Antes da gente seguir aqui, presta atenção que a gente precisa ter claro que o Agostinho, ele está no século 4, 5 depois de Cristo. Então, assim, ele está no começo, no fundamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ele é bem radical nas suas ideias em relação à fé e razão, tá? Sua filosofia é baseada no pensamento de Platão, por isso ele ficou conhecido como neoplatonismo. Ele aliou a filosofia de Platão à fé católica e escreveu muitas e muitas obras, entre elas Confissões, De Magistro, A Cidade de Deus, o Livre-Arbítrio. As razões de Santo Agostinho. Agostinho dizia que o homem é uma alma racional que se serve de um corpo mortal e terrestre e com isso ele expressa, né, a ideia antropológica básica. Ele também distingue na alma dois aspectos, um que ele chama de razão inferior e o outro que ele chama de razão superior. A razão inferior, ela tem como objeto de conhecimento o mundo, a realidade sensível. Então, a ciência, por exemplo, é uma razão inferior, porque ela está preocupada com o mundo que a gente vive. A razão superior, ela tem como objeto de conhecimento o quê? A sabedoria. Se é a sabedoria, é óbvio que é Deus. Então, porque onde estão as verdades do mundo? Em Deus. A verdade divina é a única verdade que de fato importa. Então, você percebe que ele coloca a ciência e os conhecimentos mundanos como inferior e coloca os conhecimentos como superior. Travou tudo aqui, gente. Aconteceu alguma coisa. Mas segue o jogo. Deu um pane aqui no meu computador, mas segue o jogo. Então, o que aconteceu? E só para avisar, né? Essa é uma aula que ela tá gravada, né? Eu não falei hoje, além de um boa tarde, bem-vindo, fulano, beltrano, ciclano, mas eu tô aqui no chat, né? Eu já devo ter me manifestado essa hora falando, gente, a aula é gravada, mas eu tô no chat, tá? Então, aproveitando esse momento que chegou o fim das férias, eu já tinha gravado essa aula para não deixar vocês aqui o nosso hábito de toda segunda a gente ter uma aulinha às 4 da tarde, tá? Então, presta atenção aqui que a gente continua aqui no fluxo, tá? Qualquer dúvida, apesar de não ser ao vivo, eu tô aí, tô ao vivo, eu tô em todo lugar ao mesmo tempo. Você presta atenção e não fica na dúvida, hein? Comenta! Então, o que a gente tem? As razões de Agostinho. Essas razões, então, vai trazer para a gente a ideia de que existe essa razão inferior e a superior, onde a inferior é a ciência e a superior, é óbvio, só pode ser a fé. E isso tem muito a ver com as ideias do Platão, mundo inteligível, mundo sensível. O mundo inteligível é o mundo das ideias, que dá origem a tudo. O mundo sensível, ele é inferior, porque ele é uma cópia, ele é onde está a corrupção, é onde está a imperfeição, é onde a gente fraqueja. Então, é exatamente nesse lugar, nesse mundo sensível, que a gente não pode buscar um conhecimento real. E o Agostinho, ele vai usar esses pressupostos aí do Platão, ok? Então, vamos lá. O pensador medieval dizia ser o corpo mortal, tá errado aqui, mas é mortal, e a alma,
o seu princípio de vida. Acima da razão existem verdades que não dependem da subjetividade, visto que suas leis são universais e necessárias. Quais são as verdades que têm verdades que são universais e necessárias? Só pode ser as verdades divinas. Deus encontra-se acima do quê? De tudo, em cima da razão humana, em cima da subjetividade, inclusive das leis da natureza. Então Deus, ele é mais, né? Ele é tudo. Deus encontra-se acima dessas, já que ele é quem cria as verdades universais, as verdades necessárias, as leis naturais e inclusive a razão humana e sua subjetividade. Então, o Deus é quem cria, quem ordena e quem possibilita o conhecimento. Portanto, a gente busca onde as verdades divinas? Na interioridade do homem. Isso é interessante, porque onde eu vou encontrar essas verdades divinas? Elas estão fora? Não, elas estão dentro de mim, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, quando me criou, ele colocou o conhecimento dele dentro de mim. Então, a gente precisa entender que quando a gente busca Deus, a gente não vai olhar para fora e buscar para fora, a gente vai olhar para dentro e vai buscar na fé. E essa fé me leva até Deus. Isso é o que ele chama de teoria da iluminação divina. Essa teoria é inspirada na filosofia de Platão. Para o Platão, o mal, por exemplo, não era uma realidade, mas ele era um juízo, uma ação realizada onde? Pela ignorância. Se você é ignorantão, se você não sabe das coisas, a chance de você fazer merda é muito grande. Então, se você não tem Deus no coração e você não segue as leis divinas, a chance de você fazer merda também é muito grande. Então, ele se apropria das ideias de Platão. A partir das ideias de Platão, o Agostinho concluiu que todas as coisas são boas, porque todas as coisas são obras de Deus, que é bom. E o mal, ele é o quê? Ele é culpa da forma como a gente utiliza o nosso livre-arbítrio. Logo, todos buscamos a felicidade. O que é a felicidade? É o bem. E Deus é o quê? Deus é o bem. A felicidade só pode ser encontrada em Deus. Por isso, temos que buscar esse conhecimento onde? No nosso interior, por meio do quê? Da iluminação divina. Então, quando eu quero encontrar as verdades divinas, eu tenho que olhar para mim e ter fé e pedir para Deus esclarecer a minha mente, o meu espírito, aumentar a minha fé para que eu consiga, de fato, encontrar as verdades do mundo. Nesse processo de interiorização, a gente encontra as verdades. A teoria da iluminação divina caracteriza-se por uma luz que não é material e que pode se atingir por meio da fé. Então, o fato de a gente ser imagem e semelhança de Deus faz com que a gente tenha essa verdade dentro de nós e essa verdade ela é ativada por meio de uma luz divina que permite a gente enxergar tudo isso. Então, isso é muito comum, por exemplo, você está aí numa dúvida, você está num sofrimento, você está triste, alguém chega e fala, calma, pede para Deus que ele vai te iluminar, porque Deus vai ajudar você a sair dessa, ele vai te mostrar qual é o caminho certo. Mas você precisa do quê? De calma e fé para Deus te iluminar. Então, isso é uma questão super interessante. E para a gente aqui, chegando ao final do Agostinho, qual é a relação que ele coloca entre fé e razão? A filosofia dele evidenciava a necessidade de conciliar fé e razão. A filosofia foi um instrumento que esclarecia a relação do homem com Deus, ainda que nesta devesse prevalecer a fé. A alma é eterna, por isso a alma é capaz de acessar verdades que são imutáveis. O corpo, com seus sentidos, é disperso e imperfeito. Por isso, a alma é superior ao corpo. Deus ilumina a razão humana para que ele alcance a verdade. Todo conhecimento necessariamente é uma graça divina. Então, quando a gente fala de fé e razão, a gente tem que entender que a fé, para o Agostinho, ela é muito maior do que a razão. Porque a razão ela é uma consequência da fé. Então, a fé é superior e a razão é inferior. Ok? Com isso, a gente finaliza aqui as ideias do Agostinho. E para a gente já emendar, eu vou para o Tomás de Aquino.
Então, se tem alguma dúvida, põe agora no chat que eu já tiro a sua dúvida. Se tem alguma crítica, coloque ela agora que a gente já discute essa crítica. E se você não tem nenhuma ressalva a fazer, só está curtindo a aula e achando boa, deixa um joinha. Deixa um joinha que eu gosto de saber que você esteve aqui, que você participou, que você gostou, porque é isso que me faz continuar. Então, eu preciso que você, inclusive, espalhe essa aula para mais e mais gente, para a gente poder atingir quanto mais gente, porque se as pessoas agem errado na ignorância, então vamos levar sabedoria e conhecimento para esse Brasil afora aí, para a gente melhorar o senso crítico, a reflexão. E claro, se você está estudando vestibular, para garantir seu gabarito, né? Porque gabaritar filosofia, já que é pouco, né? Deixar passar uma de 5 é perder tempo, pontuação e deixar a sua vaga para outra pessoa que nesse momento está assistindo uma aula de filosofia e vai gabaritar. Então presta atenção. Vamos falar aqui de Tomás de Aquino e principalmente as 5 vias. Eu vou explicar aqui para você a escolástica. E agora a gente precisa ter um olhar muito diferenciado, porque a patrística trouxe para a gente o quê? Os padres da igreja, os pais da igreja, a fundamentação da igreja católica apostólica romana, a prioridade da fé sobre a razão, e ela acaba no século VIII. E o que acontece depois do século VIII que transforma o pensamento teológico? O que vai acontecer, gente, é que a partir do século IX e X as universidades vão surgir. As igrejas tornam-se polos educadores, por isso esse período é chamado de escolástica. Então a escolástica ela começa a partir do século IX e o maior representante, que é o Tomás de Aquino, já está no século XIII. Então a gente tem o primeiro filósofo lá no século IV, V e o outro no século XIII. A gente está falando de 900 anos de separação entre um pensador e outro, entre uma corrente filosófica e outra, a gente tem algum tempo também, tá? A escolástica. A escolástica é uma corrente filosófica que teve início por volta do século IX e se estendeu até o século XIII e XIV. O período se refere à produção filosófico-teológica, compreender racionalmente aquilo que se acreditava por meio da revelação divina foi o objetivo da escolástica. Explicar a verdade divina por meio da inteligência humana e a ajuda de Deus. Então, ó a valorização da razão humana. Explicar a verdade divina por meio da inteligência, por meio da razão humana. Então, não é só a fé, a gente agora começa a valorizar a razão. Então, esse espaço temporal entre um período e outro permitiu a gente entender isso. Na Europa, entre os séculos XI e XV, ou foi quando nasceu as iniciativas educacionais que eram desenvolvidas não só pela igreja, mas dentro das igrejas. Nesse período que surgem as primeiras escolas, que eram organizadas no interior das igrejas e catedrais e tinham como objetivo formar e educar os padres. Então, nesse primeiro momento, desde lá do período clássico até esse momento, clássico não, do início da Idade Média, no século III, IV, até o século XIII, XIV, quem tinha direito à educação eram só membros da nobreza e do clero. Então, se você não era um nobre e você não era da igreja, você não tinha acesso à leitura, à escrita ou à educação, ou seja, 90% da população naquele contexto, né? Mas ainda assim, esses poucos nobres que podiam ter acesso à educação foi quem veio libertar a gente dessas amarras do cristianismo. E por que eu digo libertar? Porque o cristianismo, nesse momento, ele é limitado e ele precisa ser ampliado, ele precisa de mais. Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça, tá? E aí, aqui, ó, escolas medievais. Nesse contexto, essas escolas medievais vão ter as funções de ocupar lugares como universidades, que não era comum, e tudo isso para ainda defender as escrituras sagradas. Então, agora a gente vai para o grande mestre, que é o Tomás de Aquino. Olha onde ele está, em 1225 a 1274. Então, a gente está falando de um filósofo aí que já está no século XIII, a distância dele é muito grande. Então, olha, desde Agostinho de Hipona, que é o Santo Agostinho, a gente não tinha tido uma produção filosófica de tamanha importância. Tomás de Aquino é quem vai quebrar esse jejum. Seu maior mérito foi a síntese do cristianismo com a visão aristotélica, então a gente olha para o Agostinho e vê o Platão.
a gente olha para o Tomás de Aquino e vê o Aristóteles, tá? Ele compaginou o Aristóteles com a teologia e obteve uma base filosófica para uma teologia retificando o materialismo aristotélico. Então, ele vai dar um novo significado. E se você já assistiu minha aula do Aristóteles, ele vai falar muito da ideia do ser supremo, que é chamado de primeiro motor imóvel. Isso vai virar o Deus aqui do Tomás de Aquino. Se você não viu essa aula do Aristóteles, eu acho que já passou da hora de você comprar um curso de filosofia e estudar comigo do começo ao fim, aquela história da filosofia linear, onde a gente trabalha epistemologia, política, ética e estética, e tudo separadinho, e você estuda e faz exercício, e tem videoaula, e tem acesso à minha pessoa a hora que quiser. Então, eu tô aqui toda segunda às 4 da tarde, mas aqui é um pouquinho do que eu posso oferecer para vocês gratuitamente, que é o tempo que eu tenho. Mas eu já gravei um curso completaço de filosofia, e se você tem interesse em entender o poder da filosofia, não só para a sua vida, mas também para garantir sua vaga, porque eu tenho convicção que se você fizer meu curso, você gabarita qualquer prova de filosofia, aí você vem comigo. Entra daqui, ó, na descrição do vídeo, que tem um Filosofando com Gabi, é o site onde eu tenho meus cursos de filosofia. Vai dar uma explorada e se tiver dúvida tem um WhatsApp lá, pode mandar para mim que eu respondo. Qual é a importância da razão? A partir então do São Tomás de Aquino, a igreja ela cria uma teologia fundada na revelação e uma filosofia baseada no exercício da razão. Elas se fundem numa síntese definitivamente. Fé e razão são unidas em orientação comum a Deus, rumo a Deus. Ele sustentou que a filosofia não pode ser substituída pela teologia e que elas não se opõem. Isso é a novidade. Porque se a gente olhou o Agostinho ele acredita que a fé é muito superior à razão e que a razão sozinha não chega a lugar nenhum, ela é limitada e incapaz de conhecer o mundo. Se você quiser conhecer o mundo, você peça para Deus que ele vai te ajudar. Agora, o Tomás de Aquino está falando, não. O homem é bom, o homem é inteligente, ele é racional e ele é capaz sim de conhecer a natureza e o mundo. E mais do que isso, esse conhecimento pode levar o homem até Deus. E essa é a novidade. Ele afirmou que não pode haver contradição entre fé e razão. E as duas, então, têm que andar de mãos dadas. O ponto de partida dele foi reconhecer a participação dos sentidos, que foram desvalorizados na patrística, pelo intelecto do conhecimento, no processo de intelecto do conhecimento. Ele dizia que as coisas concretas permitem a imaginação para a gente poder aprender as formas abstratas. Ou seja, é possível você perceber que Deus existe quando você olha a natureza. Quando você tenta entender o que é o nascer e o pôr do sol, quando você tenta entender o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, você necessariamente vai chegar em algum momento que você não tem resposta. E essa ausência de resposta é o próprio Deus. Então, quando você investiga a natureza por meio dos sentidos, tato, olfato, visão, paladar e audição, quando você usa a ciência, quando você usa a matemática e a física, você chega em momentos que você não tem resposta, mas você vai chegando cada vez mais perto de Deus. Então, seria essa a ideia. A razão não pode conhecer Deus, mas a razão pode perceber a existência de Deus e da criação divina no mundo. Ou seja, fé e razão se unem numa síntese. E aí, as 5 vias que são a parte mais importante da teoria do Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele cria essas 5 vias para provar que Deus existe para a gente. Então, a primeira coisa é que existe um primeiro motor imóvel, ou seja, tudo no universo está em movimento. E a gente sabe que um corpo em repouso permanece em repouso. A gente só tem um movimento se um outro corpo movimentá-lo. Portanto, deve ter havido um primeiro motor que ninguém moveu, mas que ele moveu a tudo. Esse primeiro motor só pode ser Deus. Uma primeira causa é eficiente. Segunda via diz respeito ao efeito, a percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos no mundo, que permite a gente averiguar que não existe um efeito sem causa. Então, assim, quem veio primeiro, ou tem que vir o ovo, ou tem que vir a galinha. Não dá para ter vindo do nada. Mas, se alguma coisa surgiu do nada, tem que ter uma causa primeira, originador ou do ovo ou da galinha. Essa causa eficiente, quem fez? Deus.
Ser necessário e seres possíveis. A terceira via compara os seres que não são necessários e os seres que são possíveis, né? Os seres que não, os que são necessários e que são possíveis. Ou seja, necessários é e não pode deixar de ser. Possível, ele é, como ele pode não ser, ele pode existir, como ele pode não existir. Então, por exemplo, eu tô aqui, nasci, vou morrer, não vou ficar para sempre. Né? A plantinha, o cachorrinho, a árvore, a mesa, tudo que tem aqui são seres possíveis, porque todas essas coisas elas existem e deixam de existir. Mas para essas coisas existirem e deixar de existir, tem que ter tido uma coisa anterior, necessária a tudo, que mesmo sem ninguém ter feito, ela se faz, que mesmo sem a gente nunca nem pensar que pudesse existir, ela já existia. Então, Deus. Graus de perfeição. Essa via trata dos graus de perfeição em que a gente usa as comparações, né, de ótimo ou de não ótimo. Então, na vida, a gente sempre busca o perfeito. A gente sempre trabalha com a hipótese da ideia dando certo. Quando a gente se imagina numa roupa, ela tá boa. Quando a gente imagina uma festa, ela tá legal. Quando a gente imagina o futuro, ele deu certo. A gente busca a perfeição em tudo que a gente faz. Só que a gente não é perfeito e não conhece ninguém que seja. Por que a gente busca essa perfeição, mesmo sabendo que ela é muito difícil de ser alcançada ou que sai impossível? Porque essa ideia está dentro de nós. Se nós temos a ideia do perfeito, mesmo sem saber quem é o perfeito, sem conhecer o perfeito, então isso está dentro de mim. E só pode ter sido colocado por um ser que é perfeito, Deus. E por último, mas não menos importante, o governo supremo. A quinta via fala da questão da ordem e finalidade que a suprema inteligência governa todas as coisas, dispondo-as de forma organizada, racionalmente, o que evidencia a intenção e a existência de cada ser. Então, a gente está aqui, a gente come, a gente vai no banheiro. A gente toma água, a gente faz xixi. Se a gente come mal, a gente fica doente. Quando a mulher engravida, ela fica 9 meses gestando um filho e, além de tudo, ela tem suprimento para alimentar durante 6 meses aquele bebê tomando água e ela se alimentando bem, obviamente, que senão não tem leite. Mas, assim, a natureza, ela tem um ciclo, o universo, ele segue uma ordem cósmica muito perfeita, onde tudo se encaixa, né? Então, a abelha, ela poliniza a flor, porque na patinha dela fica, e aí a outra flor brota. A árvore que tem aquelas árvores que tem uma copa muito, muito, muito grande, em regra, ela tem também sementes que voam, né? Que vão longe dela, porque se cair embaixo da copa, não nasce, é sombra, e ela precisa ir para outros lugares. Então, a gente percebe que existe uma ordem no universo que, segundo o Tomás de Aquino, não é o acaso. Não poderia ser o acaso, porque senão seria um caos. Então, o que pode ser? Uma força racional, um governo supremo que permitiu tudo ser do jeito que é. Então, para ele, quando a gente observa esses 5 pontos, a gente vai ter certeza de que Deus existe. E você, tinha dúvida que Deus existisse e a partir de agora consolidou a sua convicção? Ou você já sabia que Deus existia e agora só reforçou as suas teorias para sustentar a sua fé? Essa é a questão, então, que a gente traz com a filosofia medieval. A gente tem 2 contextos que são fundamentais, a patrística e a escolástica. A patrística está no início da Idade Média e vai até o século VIII, a escolástica está depois. Então, aqui a gente já tem as universidades, a formação dos Estados-nações, as expansões marítimas. Aqui a gente tem muito mais coisa acontecendo, a ciência evoluindo, a matemática, a física. Aqui a gente ainda está nos primórdios. Nesse momento, a galera estava queimando o livro, a filosofia não podia ser acessada, as pessoas não podiam estudar, as pessoas não podiam questionar Deus. Então, a gente tem esse momento da Idade Média que se divide em 2 momentos e a gente tem 2 correntes filosóficas para cada um desses momentos, ok? Uma dominada por Agostinho, que é a patrística, e a outra dominada por Tomás de Aquino, que é a escolástica. Com isso, eu finalizo. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenham compreendido os conceitos aqui da filosofia medieval. Se ficou com alguma dúvida, pode pôr no chat que eu respondo já. Pode deixar nos comentários que eu respondo também posteriormente, sem nenhum problema. Eu agradeço a atenção, a paciência, a parceria, o engajamento e se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Agora se liga, vem estudar comigo, fazer um curso de filosofia completo
porque essas aulas de quarta-feira não vão ser suficientes para suprir as suas necessidades. Mas eu tenho algo para te oferecer e é baratinho, viu? R$ 97,00 um curso intensivo que eu garanto que você conquista sua vaga com ele. Um beijinho e até logo.